E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia Bittencourt e hoje eu tô aqui para falar de um assunto assim. Essa semana para mim foi a semana de falar dos erros que eu cometi, né, no meu intercâmbio, para vocês não precisarem passar pelos mesmos problemas. Então, ontem eu fiz uma live no YouTube falando sobre os 5 erros que eu cometi na minha mudança para os Estados Unidos e hoje eu vou falar aí de 3 errinhos bobos que me fizeram gastar muito mais dinheiro do que eu precisava, né? Por que eu tô falando disso aí, usando essa semana para, né, admitir os meus erros e dividir com vocês as minhas mancadas, para vocês não fazerem as mesmas coisas, tá? Tanto aí no momento de fazer as malas, que foi sobre o que eu falei ontem na live, como no momento aí de economizar dinheiro. Por que eu decidi fazer esse vídeo, né? Justamente para vocês economizarem o máximo que vocês puderem, aí é principalmente para o pessoal que está indo fazer um intercâmbio com um orçamento mais apertado, né? Que, assim, infelizmente ou felizmente, não sei, é a maioria dos casos, mas o lado bom é que, assim, a gente aprende a planejar, a gente aprende a administrar o orçamento, né? Então, é uma lição muito boa aí e por isso que eu sempre falo, né? Pesquisa, planejamento é importante em qualquer área da nossa vida, mas na hora de fazer um intercâmbio, mais ainda, né? Uma decisão errada que a gente toma aqui, quando chegar lá depois, enfim, a gente pode ter resultados aí que realmente não são o que nós esperávamos e até não aproveitar tanto lugar, tá bom? Então, por que eu falo aí, né, sempre do orçamento? Por que é um assunto que eu sempre vou e volto nele, né? Porque no momento de um intercâmbio, se você está com o orçamento mais apertado, é muito importante se atentar aos detalhes, economizar nas mínimas coisas possíveis, né? Então, essa semana aí eu fiz um post lá no blog, para quem não viu ainda, falando sobre como economizar milhas e como elas são importantes aí, né? Para quem vai morar fora, para quem gosta de viajar, mas no caso, principalmente aqui focado no intercâmbio, porque é importante fazer essa poupança de milhas e o quanto isso pode ajudar no seu orçamento e principalmente assim em caso de emergência. Então, se você não viu ainda, corre lá no blog para ler, porque o post está bem legal. Então, tudo que eu trago aqui para vocês é sempre no intuito de fazer vocês entenderem que não é porque você não tem aquela grana assim para esbanjar que você não pode ir. Você pode ir sim com um orçamento aí mais curto, contanto que você se atente aos detalhes, pequenas economias. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo falando dos 3 errinhos aí, né? Por isso que eu sempre faço questão de dividir com vocês quais foram os erros que eu cometi, para vocês não cometerem os mesmos erros e passar aí para vocês o caminho das pedras do que eu aprendi através dos meus erros, tá bom? É muito importante aí, não tirem o sonho da cabeça, não tirem o sonho do planejamento, né? Faça com que vire realidade, apesar do baixo orçamento, porque tem como sim, e é para isso que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? E como eu sempre digo, estar no controle do seu orçamento é muito importante, né? Tanto antes quanto durante a viagem. E o que eu quero dizer com isso? Bom, o antes é o planejamento, né? É o famoso não dar um passo maior do que a perna. Eu tô sempre dando dicas aqui para vocês, falando sobre por que alguns destinos são mais baratos que o outro, como isso pode influenciar no seu orçamento, a diferença do câmbio, né? Algumas moedas que são muito caras em relação ao real, por que evitar se você está no orçamento baixo, enfim, coisas desse tipo são muito importantes, não só na hora de planejar, como quando você estiver lá também, né? Então, lembrando aí que se você faz um planejamento aqui, que você tem aí uma grana para gastar os primeiros 3 meses e depois precisa, né, arrumar um trabalho para se manter lá, mantenha isso, tenha esse foco quando você chegar lá, né? Porque o que eu já vi muito acontecer, e também eu vou falar disso quando eu for falar aí de transferências de valores entre países, eu vou ensinar vocês qual a melhor forma de fazer isso e como lidar com isso, porque até eu já contei essa história aqui no canal, inclusive de uma amiga que foi fazer intercâmbio, tinha um valor X em reais aqui no Brasil, que ela calculou que seria um valor em dólar, né, quando ela estivesse lá, calculou que isso daria para ela viver por um ano, deixou para fazer a transferência de um valor muito grande de uma vez só, e quando ela foi fazer a transferência, o dólar estava quase o dobro do valor, ou seja, ela tinha metade do dinheiro que ela planejou. Tá? Então, assim, num vídeo mais para frente eu vou explicar para vocês detalhes de como lidar com isso,
como não deixar isso acontecer com vocês, mas o que eu quero dizer é, mantenham o controle. Se você chegou lá, se você tem uma previsão de que eu posso gastar $1.000 por mês, ok. Se você começar, né, porque o que acontece? Os perigos, né, de principalmente se você for para um lugar que tem muita coisa para fazer. Você chega nas primeiras semanas e você quer fazer tudo de uma vez. Lembre-se que você vai ficar um ano, né? Então, não necessariamente você precisa ir em tudo que te convidam, sair com todo mundo ao mesmo tempo, enfim, entrar naquela loucura, porque senão você vai perder o controle do seu orçamento. E muitas vezes perder seu tempo, não só seu dinheiro, porque você fez tudo direitinho quando estava aqui, foi seguindo as dicas, foi planejando tudo certinho, fez o plano perfeito, chegou lá, você enfiou o pé na jaca. E aí pode ser até que você tenha que começar a trabalhar antes, né? E não tenha tanto tempo para aproveitar como você tinha planejado, tá bom? Então, pensem nisso e é por isso que eu trago sempre essas dicas aí mais ligadas ao orçamento para vocês. Como eu falei, eu trabalhei na área de finanças muito tempo, isso me ajudou muito na hora de planejar, me ajudou muito na hora de me manter lá. Então, eu gosto muito de dividir isso com vocês, porque tem muita gente que está indo aí, que muito mais jovem do que eu fui. É muito mais difícil, sim, né, lidar com dinheiro quanto mais jovem a gente é. Então, eu estou aqui para ajudar vocês a fazerem isso, tá bom? Então, lembrem-se, tracem um planejamento, um orçamento mensal ou semanal, como você queira, enquanto você estiver aqui, e siga a risca quando vocês chegarem lá. No máximo, assim, enfiou o pé na jaca numa semana, compensa na outra. Tá? É assim que o pessoal faz mochilão, enfim, é assim que funciona a vida, né? Então, pense que é assim, é um salário X que vocês colocou por mês e que você não pode gastar mais do que isso, tá bom? E aí, as dicas que eu vou dando aqui vai ajudando vocês a administrar um pouquinho isso e vai te dando aí formas de ir economizando em pequenas coisas, porque economizar nos detalhes rende muito mais o seu dinheiro e faz o seu intercâmbio ficar muito mais tranquilo e muito mais proveitoso, tá bom? E por que que eu sempre volto, né, nesse assunto aí? Ai, mas tá puxando a orelha. Não tô puxando a orelha não, gente. Eu só quero que vocês aproveitem a almoço e não fiquem preocupados com dinheiro o tempo todo, né, enquanto vocês estiverem lá. Porque eu acho assim, eu sempre digo isso, independente de você ir ou não por agência, né, quem tem que tomar conta do seu dinheiro é você mesmo. Certo? Nenhuma agência vai falar para você assim, eles te dão uma média, uma estimativa, o custo de vida nessa cidade costuma ser XYZ, mas nenhuma agência vai cuidar do dinheiro de vocês, né? Ninguém, nunca. O gerente do banco não vai cuidar do seu dinheiro, ninguém vai cuidar do seu dinheiro. No máximo, se você está indo aí fazer um high school, os seus pais vão cuidar do seu dinheiro, daí eles vão liberando de acordo com o que eles podem, de acordo com o combinado entre vocês. Mas vocês têm que saber administrar isso. E por que que eu tô falando isso? Muita gente acha que, então, as dicas que você tá dando é para eu fazer sozinho, sem ir por uma agência, mas eu não tenho segurança de fazer sozinho. Não, não é porque você está indo por agência que você não pode fazer suas pesquisas aí e se inteirar melhor sobre os cursos, os valores, o local onde você vai morar. A agência te passa uma estimativa, mas se você tem aí alguns objetivos específicos, lugares que você quer ir, passeios que você quer fazer, por exemplo, quem vai para a Irlanda, que é ali na Europa e consegue fazer tudo com voos bem baratinhos, por trem, tudo perto, se você tem um monte de lugar que você quer conhecer e a agência te fala assim, 1.000 euros por mês você vive muito bem. E aí chega lá, você começa a querer ir para tudo quanto é lugar e depois você vai culpar o cara da agência que o seu dinheiro não deu. Mas ele não sabia que você tinha todos esses planos, certo? Então você tem que saber que quem cuida do seu dinheiro é você. A pior coisa que vocês podem fazer é jogar tudo na mão da agência, que não é gerente de banco, que não é agência de câmbio, que não é administradora financeira, e falar assim, eles estão fazendo tudo por mim, tá tranquilo. Documento, eles estão fazendo por mim. Qual que é o valor? Cobraram um valor X lá e para traduzir tudo e tal, tá tranquilo. Mas, nossa, você pagou tudo isso para traduzir? Você foi ver preço de tradutor por fora? Não, a agência viu para mim. Tá aí o problema de muita gente, que eu sempre falo. Os pequenos detalhes que você pode economizar dinheiro, sim. Custa ver o preço de um tradutor ao invés de já pagar direto? Talvez da agência seja mais barato, sim, porque eles têm lá contrato fechado com o tradutor que faz um trabalho bom e mais barato. Talvez não. Então, assim, custa olhar?
Não, não custa olhar, né? É uma pesquisa aí talvez super rápida para você ter uma ideia de valores. É isso que eu digo. A agência não vai cuidar do dinheiro para você, ela vai cuidar dos trâmites. Ela vai facilitar a sua vida, vai fazer aí intermediar, né? Você com a escola, você com a host family, mas enfim, ela simplesmente vai falar: preciso de tanto, X, preciso de tanto, Y, o curso é tanto, enfim. Né? Tem gente que não se preocupa nem em saber se realmente aquilo está mais de acordo com o que ela quer. Tem gente que aceita pacotes que nem é exatamente aquilo que a pessoa está buscando, só para não ter que fazer nada. Gente, eu não sei, mas assim, se essa é a forma mais legal de administrar o sonho de vocês, o dinheiro de vocês, certo? Então não custa pesquisar, dar uma olhada de verdade se vale a pena aqueles preços, aqueles pacotes, aqueles tipos de moradia que a agência, muitas vezes, eles têm, gente, que trabalhar com uma linha de produto, né? 3, 4 tipos, porque eles não podem te oferecer todos os tipos que tem. E tem gente que às vezes, eu vou nesse mesmo, né? Porque é mais fácil. Não gostei muito, não era bem o que eu queria. Gente, eu já ouvi muito isso, assim. Não era bem o que eu queria, mas aí como a agência fazia tudo, eu fechei. Será que isso é o melhor para você? Tipo, você esperou a vida toda para fazer esse intercâmbio e agora você vai no mais ou menos? Tá? Então pensa nisso aí na hora de planejar, não só o quanto você pode ganhar de dinheiro, mas quanto você pode ganhar aí de fazer o que realmente você está esperando para fazer do jeito que você quer. Né? Não precisa ser 100% por conta própria, mas também não precisa ser 100% só do que a agência oferece. E assim, quem falou que a agência não pode fazer por você? É que a maioria das pessoas chegam nas agências sem ter certeza exatamente do que elas querem. E aí eles vão te oferecer o pacote que eles já têm, certo? Mas aí, assim, a pessoa vai e volta e fala: eu não gostei muito de ir para aquele lugar que a agência me indicou porque era muito frio. E você não pesquisou nem o clima do lugar que você estava indo. Entendeu? Então é isso que eu falo. Quem vai tomar conta do dinheiro de vocês, desse investimento alto que é fazer o intercâmbio, que vale muito a pena, sim, cada centavo, com certeza. Mas é uma coisa muito séria para vocês largarem aí 100% na mão de uma pessoa que não sabe o que está aqui na sua cabeça, que não conhece quais são os seus objetivos, tá bom? Então lembrem-se disso para planejar e fazer realmente assim, o que você quer e o que você pode pagar, sem dar um passo maior que a perna e sem pagar baratinho para fazer meia boca e depois não ser aquilo exatamente que você queria, tá certo? Então, uma das coisas aí que com certeza, até falei disso na live de ontem, e que já pode de cara fazer você economizar uma boa grana, é o saber fazer suas malas, saber o que você vai levar. Se você tá muito em dúvida, assiste a live lá do YouTube do dia 9 de outubro, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, tá? Que eu falo sobre os 5 maiores erros que eu cometi na minha mudança dos Estados Unidos, principalmente em relação a fazer as malas. E por que eu tô falando isso? Cada mala extra custa entre 175 e 200 dólares. Ou seja, é uma boa grana, né, gente? Com dólar aí a R$4, daí uns R$800, mais ou menos, né? E aí você vai ver por cada mala. Então, assim, se você souber o que levar, se você dá uma olhadinha lá nas dicas, as bobeiras que eu fiz, os erros que eu cometi, não faça isso, tá? É muita grana que você pode economizar aí logo de cara. 200 dólares, por exemplo, era às vezes até menos que isso que eu gastava de supermercado para um mês. E eu levei 3 malas extras, ou seja, eu levei 3 meses de comida, né? Literalmente. Porque às vezes é uma coisa que a gente faz de muito errado também. Quando gasta com coisas desnecessárias, a gente pensa assim: mas foi só 100 dólares. Mas foi só 200 dólares. Ou então, por exemplo, assim, eu tenho tempo livre, eu sei falar inglês, mas eu tenho tanta preguiça de pesquisar para fazer o mestrado que eu pago uma consultoria de R$7.000, R$8.000. E aí você pensa assim: mas né, eu já coloquei isso, tipo, já tô contando como se fosse o meu intercâmbio. R$8.000 dão $2.000. Você compra um carro nos Estados Unidos por $2.000. Então, assim, é pouco dinheiro? Não é pouco dinheiro, tá? Então, assim, quando você pensar no... né? Só 100 dólares vale a pena. Só 200 dólares vale a pena. Só 150 dólares vale a pena. E aí você vai juntando tudo isso,
no fim das contas você podia ter feito muita coisa mais legal lá no seu intercâmbio com toda essa grana, né? Por isso que eu sempre volto aí a falar dos orçamentos para você sempre ficar ligado nisso. E aí a questão da mala extra entra exatamente aí, né? Será que eu precisava mesmo? Hoje em dia eu tenho certeza que eu não precisava ter levado aquele monte de coisa. Então pensa, será que você precisa levar esse monte de coisa que você está pensando em levar, pagar esse monte de mala extra, ou é melhor economizar aí esses 200, 400, 600 dólares, né, em malas para gastar quando chegar lá? Tá? Então se você está em dúvida do que levar, de como não cometer este erro das malas extras que custam muito dinheiro sim, foi um dos erros que eu cometi de levar várias malas extras. Assiste lá o vídeo do dia 9 de outubro, que eu fiz a live do YouTube e tá lá para vocês. E vejam aí o que é bom você evitar na hora de fazer a mudança, tá bom? Outra coisa que eu já cheguei a comentar aqui também, que é um gasto bem relevante e que muita gente não conta com isso, que é gastos com documentação, tá? Dentre esses gastos com documentação, está aí as traduções. Dificilmente, principalmente para quem quer fazer high school e aí faculdade, mestrado, qualquer tipo de pós-graduação, com certeza você vai ter um gasto com isso. São as traduções, tá? E por que eu tô falando isso? Bom, gente, é bem comum, né, que as pessoas vão aí sempre pelo mais fácil. Como eu falei, a agência falou que fica X para fazer a tradução, né? Com certeza ela tá colocando, e ela tem que colocar, eles vivem disso, né, gente? Uma parte aí do valor que eles repassam para você, tem aí o trabalho deles de pegar a documentação, levar até um tradutor, depois trazer até você, enfim, tem tudo isso, né? E aí é aquela coisa, é realmente necessário pagar direto? Custa muito do seu tempo procurar um tradutor por fora? Então, tá aí uma coisa que você pode economizar. E um outro ponto que é bem importante, principalmente para quem vai fazer aí Estados Unidos, Canadá, e eu acredito também que tenham esses mesmos sites, eu posso até procurar deixar o link aqui para vocês, na Europa. Sites que você escaneia, manda a documentação, eles fazem essa tradução e vem com tradução certificada e tudo, que são aceitas por faculdades lá fora. E como que eu sei que são aceitas? Porque um dos meus diplomas de faculdade, eu mandei traduzir por um desses sites, tá? Inclusive lá nos Estados Unidos, foi assim que eu descobri. Porque quando eu morei em DC, eu fui tirar minha carta de motorista lá e precisava da minha carteira de motorista do Brasil traduzida. E aí a menina lá do DMV, que é como se fosse o Detran, falou pra mim, por site fica pronto em 24 horas essa tradução. Aí eu falei, 24 horas? Como assim? Você manda o seu documento escaneado e eles já devolvem para você falando quanto vai custar, e se você aprovar em 24 horas eles devolvem a tradução e ela vem com certificação, tudo certinho, que inclusive é aceita, por exemplo, pelo Detran dos Estados Unidos, né, o DMV. Então, é muito mais barato, é muito, muito mais rápido. Assim, inclusive a tradução do meu histórico de uma das faculdades e o diploma eu fiz por lá também, e em menos de 48 horas eles me devolveram. Aqui no Brasil foram quase 2 semanas. Só essa pequena diferença de tempo, para quem está na correria aí, né? Então, pergunte, por exemplo, até para a própria agência, e se a agência não te ajudar com isso, mande um e-mail para a escola, para a faculdade, perguntando assim, vocês aceitam traduções feitas pelo site X, Y, Z? Eu vou deixar os sites aqui para você. E aí você vai ver que facilidade. Você escaneia, manda escaneado, eles devolvem para você traduzido com o PDF certificado, tá? Que é aceito. E aí, assim, por exemplo, esse site que eu usei dos Estados Unidos, que eu traduzi o meu diploma de ciências contábeis, eu mandei para inscrições em mestrados na Europa e todos aceitaram. Ninguém devolveu falando assim, a gente não aceita esse tipo de tradução. Não, todos aceitaram esse tipo de tradução. É muito mais barato, é muito mais rápido, então fiquem de olho nisso. Tá? Eu vou deixar os sites para vocês aqui na descrição do vídeo. E, por favor, deem uma olhada, porque vale muito, muito a pena. É muito mais barato e muito mais rápido. Eu queria muito saber disso antes de eu ter ido, mas eu aprendi lá, então eu estou dividindo aqui com vocês, porque eu estou usando esses sites para traduzir outros documentos aí para fazer minhas inscrições nos mestrados e em qualquer outro curso que eu preciso daqui para frente. Tá certo?
E aí, gente, antes de ir para o terceiro e último errinho que eu cometi, que me custaram alguns bons dólares, eu vou falar para vocês de coisas que ninguém fala da economia americana até você mudar para lá. Pois é. Para começar, lógico, tem muita coisa muito melhor na economia em relação ao Brasil, né? Com certeza. Principalmente quando a gente fala de taxa de juros para financiar qualquer coisa, é absurdamente menor que o nosso, sabe? Você fica perguntando assim, como é que eu vivi pagando aqueles juros para financiar tudo na vida, né? Mas enfim, a economia é muito mais forte e não vamos nem entrar nesse mérito. Mas tem algumas coisas que muita gente, pelo menos eu não sabia. Eu sabia de algumas porque eu trabalhei 6 anos numa multinacional americana, tinha muito contato com os gringos e a gente acabava conversando algumas coisas, mas muita coisa eu só fui aprender lá. Uma coisa que é muito hábito nosso aqui, e que ninguém conta para você antes de você chegar lá, é o parcelar, né? Tudo parcelado. Tudo que vai comprar, divide em 10 no cartão, né? E isso não existe lá, tá bom? Existe sim financiar algumas coisas, mas como estrangeiro é muito difícil financiar qualquer coisa. E aí eu falo principalmente para, por exemplo, se você tem um plano de ir morar 1, 2, 3 anos, fazer uma faculdade nos Estados Unidos, por exemplo, que é um período maior, um mestrado, enfim, qualquer coisa que você queira ir para ficar mais tempo e planeja comprar um carro, não é fácil de um estrangeiro conseguir financiar. Eu cheguei lá e consegui encontrar um banco, uma financiadora, que era especializada em financiar coisas para alunos estrangeiros. Então, financiar tudo, assim, desde um aparelho de celular que você quisesse comprar, até carro, material escolar, tudo que a pessoa precisasse. Eles exigiam aí a mesma documentação de comprovação financeira que a faculdade e o consulado exigiram. Então, era só pegar o mesmo documento e mandar. No meu caso, eu financiei o meu carro através deles. Mas eu não fazia ideia de que era tão difícil conseguir financiar. Então, quando eu cheguei lá, eu levei um tempo para conseguir comprar um carro, porque eu fiquei aí procurando formas e formas. E quando eu achei, inclusive, eu passei o contato para a orientadora de alunos internacionais da faculdade, porque ela não sabia que existia. E muita gente ficava muito tempo sem carro, porque não tinha o dinheiro para comprar à vista e também não conseguia financiar, porque é bem difícil. Então já vá com isso em mente, se você quer ir assim. Cidades pequenas dos Estados Unidos é muito difícil morar sem carro, tá? Tem lugar que literalmente não tem nem calçada para você andar, porque todo mundo tem carro, porque comparado com o valor aqui do Brasil, é muito mais barato, né? E a galera lá anda com aqueles carros velhos mesmo, caindo aos pedaços, que você paga tipo $700 num carro. Só que aí a manutenção, enfim, não vale a pena, né? Mas que dá, né? Dá para você comprar por $1.000, por $2.000, dá. Se for um carro mais velhinho, com certeza. E aí é uma coisa que ninguém fala sobre isso, todo mundo só fala, carro lá é muito mais barato, mas é mesmo, né? Só que se você aceitar aí um mais velhinho, se você não ficar com medo da manutenção e tal, não, vou comprar esse aqui mesmo, como eu falei, até $700 você compra, e é só para usar 6 meses, depois eu já passo para frente. Ok, é a escolha de cada um, mas se você quiser comprar um carro um pouquinho mais legal para ficar aí o período todo que você vai ficar lá, ou até quem está indo com a intenção de ficar de vez, aí tem que financiar e é difícil financiar, tá bom? Então, assim, isso é um dos pontos. O parcelar, muitas vezes, é um dos pontos. Então, se você está achando que eu vou fazer o seguinte, eu vou me mudar para qualquer país, tá? E eu falei dos Estados Unidos porque foi onde eu morei, mas assim, eu vou chegar lá e aí eu vou pegar esse apartamento para alugar, que é mais baratinho, mas que não tem muita coisa para mobiliar, assim, não tem muita mobília, mas aí eu chego lá, compro tudo, parcelo em 10 vezes e vou pagando. Esquece, você não faz isso, que nem no Brasil, tá bom? Então já pensa assim, o dinheiro que você vai precisar gastar, por exemplo, de cara para você comprar coisas para casa, para você comprar material, às vezes referente ao seu curso, vai ser tudo à vista sim. Então não vá contando que você vai poder parcelar as coisas, porque esse sistema de parcelamento que tem no Brasil não tem na maioria dos países mundo afora, tá bom? Isso é muito importante saber. E o sistema de crédito nos Estados Unidos é completamente diferente daqui. Então você não chega lá e já abre uma conta e já pede um cartão de crédito logo de cara.
e já, tipo, abrir uma conta já sai parcelando, abrir uma conta, não é assim, tá? Tem que saber usar o cartão de crédito, no máximo 30%, enfim, do seu limite por mês, porque senão você fica com um score, né, uma nota de crédito muito ruim, e daí você não consegue fazer nada. Então, o sistema de crédito, por exemplo, lá é completamente diferente e em cada país é muito diferente. Então, não vá achando que você vai chegar lá e vai ter a facilidade que você tem aqui no Brasil. Primeiro, que você não é nativo do lugar. Outro, que você está num visto de não imigrante. Ou seja, você não tem previsão de ficar muito tempo no país. E daí eles não têm aquela confiança de te dar crédito, porque se você fizer as malas e for embora e não pagar, eles vão cobrar de quem? Onde? Certo? Então, é assim que funciona. E aí, para facilitar a vida, por exemplo, de quem quer ir para os Estados Unidos, eu tenho um conselho para dar que eu não fiz e depois eu me arrependi. Porque no início eu não tinha pretensão, eu não sabia se eu ia ficar muito tempo e nem se eu ia pegar a extensão para trabalhar depois que eu terminasse a faculdade. Porque 3 meses depois que eu me mudei para lá, minha mãe foi diagnosticada com uma doença grave. E aí eu fiquei naquela, assim que eu terminar a faculdade eu já volto, né? Então, eu não tinha a pretensão de ficar, mesmo, assim, primeiro eu fui com a pretensão, 2, 3 meses depois mudou tudo, que é o que eu sempre digo, né? Foi o que eu falei no caso das milhas, a gente nunca sabe se vai sair tudo 100% da forma com que a gente planejou, então é importante que a gente tenha aí esse plano B, C e D sempre na manga, né? Por causa disso, eu não cheguei e logo que eu abri a minha conta de banco, eu já pedi um cartão de crédito, porque uma amiga minha tinha falado, pede um cartão e é bom, porque aí você já vai construindo um crédito, né? Você já tem aí conta aberta, você já tem um cartão e você vai melhorando a sua nota de crédito. Mas como eu não tinha a intenção de ficar lá, eu não fiz isso. E tinha até medo de ter cartão de crédito e ficar comprando muita bobeira, enfim, aquela Amazon é uma perdição, né? Tudo que você quer tem lá, então eu falei, não vou fazer isso. Bom, a minha mãe faleceu antes de eu terminar o meu curso e aí eu decidi ficar lá mais um ano, já que ela não estava mais aqui, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, agora eu vou pegar o meu cartão, porque aí eu queria financiar um outro carro e tal, não sei o quê. E aí eu não tinha credit score, né, que eles falam, a nota de crédito. Por quê? Porque eu não fiz isso logo que eu cheguei lá. E aí já fazia um ano que eu estava lá e eu tinha um crédito péssimo. Quando eu fui pensar em comprar outras coisas, em fazer mais coisa, e até pensei em ficar lá de vez, só não fiquei porque piorou muito, né, a probabilidade de conseguir vistos de trabalho por conta do atual governo. E aí eu tive que voltar. E aí eu me vi e falei, poxa vida, né, já devia mesmo, sem saber, né, se ia ficar, ou mesmo sem ter a pretensão, já ter feito aquele cartão de crédito que a minha amiga fez, por conta desse sistema de crédito que aqui é diferente, né? E assim, para vocês conseguirem o primeiro cartão, na maioria dos bancos, você tem que deixar um calção. E é bem isso, você assim, no meu caso foram $300 que eles tiravam da minha conta e deixavam lá como garantia, porque se eu não pagasse a fatura, eles pegavam daqueles $300, tá? Ou seja, não é um negócio fácil, não é só pedir o cartão que vem, que nem aqui no Brasil, né? Pede a maioria, eles vão dando cartão de crédito, né, a rodo, e a galera se endivida até aqui. Lá não, tá? Você não consegue um cartão de crédito assim só de pedir um. Você precisa aí fazer esse calção. Então, por exemplo, se você está indo para os Estados Unidos e quer já, né, chegar lá e já pegar um cartão, até para melhorar, ficar mais fácil de você ir conseguindo financiar algumas coisas ao longo do tempo que você estiver lá. E quando eu digo financiar, é o nosso parcelar, tá bom? Por exemplo, você pode sim comprar um celular parcelado em alguns casos, mas você tem que ter crédito, que daí você financia direto com a operadora, senão não tem como, tá? Então é assim que funciona. Então eu aconselho muito a fazer esse cartão de crédito assim que vocês chegarem lá. Por exemplo, já vão com esses $300 aí separados para ter este cartão de crédito que provavelmente o banco vai exigir esse calção de vocês, porque vale muito a pena, depois facilita muito a vida de vocês. Vocês ficam aí já desde os primeiros dias já construindo um crédito. Então tudo que você for comprar é mais fácil para você no futuro, tá bom? Eu, infelizmente, aprendi do pior jeito depois que eu fui
né, financiar o meu carro, um outro carro mais para frente, eu tinha uma taxa de juros, consegui financiar? Consegui, mas com uma taxa de juros bem maior porque a minha nota de crédito era baixa, porque eu não tinha histórico de pagamentos, assim, por exemplo, no crédito do cartão, tá bom? Fica aí a minha dica, principalmente para quem está indo para os Estados Unidos, com esse sistema de crédito bem diferente do nosso. E aí é isso, gente, eu espero aí que esses 3 errinhos, né, que eu cometi, que me geraram um prejuízo financeiro de alguma forma, uma perda, né, financeira de alguma forma, que tenha servido aí para vocês de dicas para que vocês não cometam esses mesmos errinhos e consigam aí fazer o seu dinheiro render muito mais no intercâmbio, tá bom? Se você gostou desse vídeo e dos outros vídeos, deixa aqui o seu comentário, façam perguntas que eu vou ficar muito feliz de responder para vocês, tá bom? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui no botãozinho vermelho para se inscrever, ativa o sininho aqui do lado para receber as notificações e, por favor, deixa seu like aí, né? Clica no gostei, né, para ajudar o canal e distribuir melhor os nossos vídeos, tá certo? Muito obrigada e eu vejo você aí no próximo vídeo. Um beijo, até mais, tchau, tchau.